Resumo da novela Amor de Aluguel, capítulo de quarta-feira, 22 de julho. Antes de começarmos, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todos os próximos capítulos. E agora fica a pergunta: será que a Passiones conseguirá surpreender a Sherry ou uma grande reviravolta está prestes a acontecer? O capítulo começa com Daphne trabalhando tranquilamente em seu escritório, quando é surpreendida pela chegada inesperada de Neriman. Sem perder tempo, ela provoca Daphne dizendo que ela teve muita sorte e conseguiu tirar vantagem de todos ao seu redor. Em seguida, deixa claro que não apareceu ali por acaso. Daphne, surpresa, pergunta como Neriman conseguiu entrar na empresa, já que Yasemin é a dona do local. Com seu jeito exagerado de sempre, Neriman responde que consegue entrar em qualquer lugar de Istambul e que ninguém é capaz de impedi-la. Sem discutir, Daphne entrega um envelope com a primeira parte do dinheiro combinado entre elas. Porém, para espanto dela, Neriman nem sequer aceita o envelope. Ela afirma que o dinheiro não é o que realmente deseja e lembra que o acordo entre as duas envolve algo muito mais importante. Logo depois, vai embora, deixando Daphne completamente irritada e intrigada. Afinal, o que Neriman realmente quer? Enquanto isso, na Passiones, Sudi chega à empresa e cumprimenta Neslihan com simpatia. Durante a conversa, Neslihan comenta que todos estão trabalhando sem parar e que o telefone da empresa não para de tocar. Mesmo cansada, ela acredita que todo aquele esforço valerá a pena. Pouco depois, Sudi encontra Deria tomando café e pergunta por Yasemin. Deria responde que ela está em sua sala e bastante ansiosa, principalmente porque chegou o momento decisivo da competição e todos aguardam a apresentação das coleções. Ao mesmo tempo, Omer pede para que Vance e Zeynep deixarem sua sala. Ele prefere ficar sozinho para pensar com calma. No fundo, acredita que os desenhos feitos pelos dois talvez não sejam suficientes para derrotar a Sherry. Mas será que Omer já preparou um plano secreto para mudar completamente o rumo da competição? Continue acompanhando porque essa resposta pode surpreender muita gente. Em outra sala, Sinan demonstra toda a sua preocupação. Ele admite para Sudi que vencer a Sherry será muito mais difícil do que imaginava e pede apenas um abraço para tentar aliviar toda a pressão que está sentindo. Sudi tenta tranquilizá-lo e diz que tudo acontecerá no momento certo. Logo depois, Omer entra na sala cumprimentando Sinan e Sudi. Durante a conversa, Sinan revela que a coleção da empresa já está pronta. Sudi demonstra curiosidade e diz que gostaria muito de conhecer os desenhos. Afinal, quem não gostaria de descobrir o trabalho preparado pela Passiones para essa disputa tão importante? Sinan, então, oferece a Omer a oportunidade de analisar a coleção criada por Daphne na Sherry. No entanto, Omer recusa imediatamente. Ele explica que jamais pretende agir da maneira que o adversário espera e prefere confiar apenas na própria estratégia. A resposta deixa Sudi bastante intrigada. Será que Omer está escondendo alguma coisa? Pouco depois, já sozinho, Omer observa duas coleções diferentes. Uma criada por ele mesmo e outra desenvolvida por Zeynep e Kivans. Ele analisa tudo em silêncio, enquanto pensa cuidadosamente no próximo passo. Nesse momento, Neslihan recebe uma visita inesperada. Neriman aparece cheia de simpatia, dizendo que anda ocupada demais, mas decidiu passar pela empresa para rever todos. Sem perder tempo, Neriman segue até a sala de Nekmi e o cumprimenta com seu jeito exagerado de sempre. Ela brinca dizendo que ele nem percebeu sua chegada. Nekmi pede desculpas e explica que está completamente concentrado no trabalho, já que toda a equipe está correndo contra o tempo para finalizar a coleção da Passiones. Curiosa, Neriman pergunta qual é exatamente a função dele na empresa. Nekmi responde que é diretor administrativo, mas antes mesmo de explicar qualquer detalhe, percebe que a conversa não vai terminar tão cedo. Então decide encerrar o assunto rapidamente e volta ao trabalho, pensando que só faltava Neriman aparecer justamente naquele momento para tirar sua concentração.
Enquanto isso, Homer guarda cuidadosamente uma de suas coleções dentro do armário e a tranca, impedindo que qualquer pessoa tenha acesso aos desenhos. Logo em seguida, Neriman entra em sua sala fazendo uma sequência de elogios. Ela diz que Homer é seu sobrinho preferido, um homem elegante, inteligente e admirado por todos. Também afirma sentir muito orgulho dele e pergunta como está sendo aquele dia tão importante. Homer agradece o carinho da tia e explica que está tudo sob controle. Apesar da enorme responsabilidade, acredita que a Passiones tem condições de vencer a concorrência. Neriman reforça sua confiança e afirma que ele sempre encontra uma saída quando tudo parece perdido. Depois da conversa, os dois seguem até a sala de Koray. Ao chegarem, encontram Zubeir fazendo uma massagem em Koray. Assim que vê Homer entrando, Koray manda Zubeir buscar chinelos para os convidados, como se estivesse recebendo visitas em casa. Homer não perde a oportunidade de brincar e lembra que eles estão dentro da empresa, e não em uma praia. Mesmo assim, Koray continua com suas excentricidades e ainda manda Zubeir buscar frutas para servir aos visitantes, arrancando risadas de todos. Koray continua fazendo graça e insiste para que Zubeir traga frutas para receber Homer e Neriman. Homer sorri e lembra que eles estão trabalhando, não passando férias na praia. Mesmo assim, Koray não muda seu jeito extravagante. Zubeir entende o recado e sai da sala, deixando os três conversarem em paz. Assim que ficam sozinhos, Koray enche Homer de elogios. Ele diz que Homer é um designer extraordinário, que a Passiones está em excelentes mãos e que ninguém consegue criar coleções como ele. Homer agradece, mas logo muda de assunto e comenta que Koray tinha uma fofoca para contar. Animado, Koray lembra imediatamente da história e revela que a filha de Duigu resolveu fazer dieta, mas continua comendo salada de macarrão. Os três caem na risada. Homer percebe que já perdeu tempo demais e avisa que precisa voltar ao trabalho. Será que ele realmente está tranquilo ou está escondendo alguma estratégia para surpreender todo mundo? Enquanto isso, Homer coloca em prática um plano que ninguém imagina. Antes da apresentação oficial, ele decide testar Sudi para descobrir até onde ela seria capaz de ir. Pouco depois, a coleção da Passiones finalmente chega. Zubeir, Deria e Neslihan comemoram, acreditando que tudo dará certo. Em seguida, Homer entra na sala carregando os desenhos e coloca todo o material sobre a mesa. Sinan analisa a coleção e fica impressionado. Ele elogia o trabalho de Homer e diz que aquelas peças podem mudar completamente o rumo da competição. Mesmo assim, Homer pede calma a todos e explica que ainda há muita coisa para acontecer. Em seguida, chama Sinan, Iz e Nekmi para uma reunião reservada. Os quatro deixam a sala enquanto a coleção permanece sobre a mesa. Mas será que deixá-la ali foi apenas coincidência? Enquanto isso, Koray volta ao seu passatempo favorito: fofocar. Ele chama Neriman para olhar algumas fotos em seu notebook e tenta descobrir o que Duigu usou em uma festa na noite anterior. Porém, não encontra absolutamente nada. Sem perder tempo, Koray resolve fazer uma confissão. Ele admite que, em um determinado momento, preferiu a companhia de Yasemin e até acreditou que ela fosse ajudá-lo. Segundo ele, Yasemin prometeu atender vários de seus pedidos, mas depois desapareceu e o deixou sozinho. Arrependido, Koray pede perdão a Neriman e diz que jamais deveria ter escondido aquilo dela. E você, acredita que Neriman vai aceitar esse pedido de desculpas? Na empresa, Sherry e Yasemin chama Daphne para conversar em particular. Assim que ela entra na sala, percebe que a chefe está extremamente preocupada. Yasemin admite que está muito nervosa e pergunta se elas realmente têm chances de vencer ou se todo o esforço será em vão. Daphne responde que também está insegura e confessa que não consegue prever o resultado da competição. Yasemin entrega um copo de água para ela, tentando acalmá-la, mas as duas permanecem em silêncio, pensando no que está prestes a acontecer. Afinal, quem sairá vencedor dessa disputa? Enquanto isso, na cafeteria de Serdar, Gudu aparece cheia de curiosidade. Ela pergunta onde Smiley mora, deixando Serdar sem entender o motivo da pergunta. Gudu explica que gostaria de visitar a casa dele para fazer uma grande limpeza. Serdar sorri e responde que Smile trabalha o dia inteiro e quase não para em casa.
Nesse momento, Turcan chega ao local e cumprimenta Gudu. A conversa começa de forma educada, mas rapidamente muda de tom. As duas começam a discutir por causa de pequenas provocações. E a situação fica tão intensa que todos os clientes da cafeteria passam a observar a confusão. Isra tenta colocar um fim na discussão. Ela segura as duas pelas mãos e insiste para que voltem para casa antes que o barraco aumente ainda mais. Enquanto isso, Serdar observa toda a cena e comenta, assustado, que aquela briga já passou dos limites. Ao mesmo tempo, Koray e Neriman continuam sentados tomando café e, como sempre, comentando a vida de todo mundo. De repente, Koray observa um casal apaixonado passando pelo local e faz mais um comentário divertido. Nesse instante, Sudi aparece carregando uma pasta com as coleções da Passiones. Ela cumprimenta Neriman e Koray com naturalidade, sem imaginar que sua chegada poderá mudar completamente os próximos acontecimentos. O que será que Sudi pretende fazer com essa pasta? Será que alguém vai descobrir seu verdadeiro plano antes que seja tarde demais? Então Koray tenta se justificar e diz: "A gente estava fofocando daquele casal, não de você, tá, filha?" Em seguida, ele manda Zubeir sair da frente e voltar ao trabalho. Enquanto isso, a recepcionista avisa Yasemin que está tudo sendo preparado exatamente como ela pediu. O vinho, as taças e toda a organização do evento estarão prontos em apenas 1 hora. Nesse momento, Sudi entra na sala de Yasemin e diz que precisa revelar algo muito importante. Ela entrega uma pasta e fala: "Aqui estão as coleções que a Passione vai lançar. Dá uma olhada. Quem sabe vocês saem em vantagem. Você não sabe com quem está se metendo." Yasemin pega a pasta e leva imediatamente até Daphne. Ela diz que apenas vai olhar os desenhos e garante que não fará nenhuma alteração. As duas analisam toda a coleção da Passione sem imaginar que, naquele exato momento, Omer já havia separado a verdadeira coleção criada por ele e a trancado em seu armário. Logo depois, Sinan entra apenas para avisar que a senhora Narite já chegou para a reunião. A tensão aumenta. Enquanto Yasemin, Daphne e o diretor da empresa analisam os desenhos da Passione, elas acreditam que já conhecem toda a estratégia do rival. Mas será mesmo? Omer prepara uma surpresa que ninguém imagina. Confiante, Yasemin sorri e diz que os desenhos de Daphne são muito superiores. Ela bate na mão dela e comemora antes mesmo do resultado. A Sherry vai vencer a Passione. Daphne também entra na empolgação e responde: "Com toda a honra, os meus desenhos estão melhores mesmo." Pouco depois, Omer prepara um café na cantina. Daphne, cheia de confiança, comenta: "Agora cada um segue o seu caminho. Cada um cria o seu próprio design e eu tenho muito talento, não é?" Omer apenas sorri de lado e responde: "Parabéns, que bom que você está tão motivada." O sorriso dele deixa claro que ele sabe muito mais do que está demonstrando. Enquanto isso, Sudi pega a pasta com as coleções da Passione e encontra Is. "Cadê a pasta que estava aqui em cima?" Is responde que apenas a retirou dali porque a porta estava aberta. Assim que recebe a pasta de volta, começa a caminhar pelos corredores acompanhada por Sinan e Natsi. É exatamente nesse instante que Omer executa seu plano. Discretamente, ele pega as coleções que estão nas mãos de Is e faz a troca pela coleção verdadeira. Is fica completamente surpresa e sem reação. Nassi observa tudo com curiosidade, enquanto Sinan percebe que algo importante acabou de acontecer. Omer apenas olha para todos e pergunta calmamente: "Vamos para a reunião agora?" Narite já está sentada esperando. Yasemin a cumprimenta, Daphne também, e logo depois chegam Omer, Is, Sinan e Nassi. A grande reunião finalmente começa. Chegou a hora de Narite decidir com qual empresa fará parceria: Sherry ou Passione? E você? Na sua opinião, quem merece vencer essa disputa? Enquanto a reunião acontece, Koray e Neriman continuam fazendo o que sabem de melhor: fofocar.
Korai aponta para um rapaz de óculos e diz que ele dirige um carro milionário e que seria o marido perfeito para Suji. Neriman logo corta a ideia. Você ficou louco. Ele não tem beleza nenhuma. Os dois começam mais uma discussão divertida. De volta à reunião, Nariti elogia os desenhos apresentados por Daphne e Yasemin. Impressionada, ela diz que existe muito talento ali. Yasemin responde que tudo aquilo é fruto de muito trabalho. E Nariti faz um conselho. Seja sempre grata às pessoas que ensinaram você. Daphne responde emocionada que jamais esquecerá quem lhe ensinou tudo o que sabe. Mas quando tudo parecia tranquilo, Deria faz uma revelação que muda completamente o rumo da reunião. Ela acusa Suji de ter entregado as coleções da Passione para a Sherry. O silêncio toma conta da sala. Neriman e Korai ficam em choque. Neriman ainda grita: Suji, se defenda! Fala alguma coisa! Chega então o momento mais esperado. Homer entrega oficialmente as coleções da Passione. Assim que vê os desenhos, Yasemin leva um enorme susto. Mas essas não eram as coleções que nós vimos. Is confirma imediatamente. Essas foram feitas pelo próprio Homer. Nariti fica completamente impressionada. Que desenhos fantásticos! São verdadeiras obras-primas. Senhor Homer, eu não imaginava encontrar um nível tão alto de criatividade. A diferença entre as coleções é muito grande. Depois de analisar cuidadosamente todos os modelos, ela anuncia a decisão final. Vamos fechar parceria com a Passione. Ainda vou conversar com os meus diretores, mas a empresa escolhida será a Passione. Homer vence a disputa e ainda olha para Yasemin com um leve sorriso. Essas foram as coleções que você viu? Yasemin fica sem palavras. Daphne também abaixa a cabeça, completamente frustrada, mas os problemas da Passione ainda não acabaram. Deria volta a acusar Suji diante de todos, afirmando novamente que ela entregou as coleções para a empresa rival. Korai pergunta indignado: Suji, por que você fez isso? Deria confirma tudo mais uma vez. E Yasemin exige uma resposta. Sinan perde a paciência e sai furioso. Antes de ir embora, Suji olha para Homer e diz: Vocês ganharam. O seu rosto diz tudo. Homer responde apenas: Eu não preciso dizer nada, só quero que você fique bem. Suji sai completamente abalada, enquanto Homer entra em sua sala, prepara um café e comemora discretamente a grande vitória da Passione. E agora, eu quero saber a opinião de vocês. De qual cidade vocês estão assistindo ao vídeo? Que nota, de 0 a 10, vocês dão para a novela Amor de Aluguel? E, principalmente, o que foi que vocês acharam do Homer ter vencido essa disputa? Comentem aqui embaixo.